diferentes, formas diferentes de fazer a derivada, mas de modo geral você vai decorar derivadas. Você tem que decorar as derivadas, pelo menos as derivadas principais, e em cima dessas derivadas decoradas, você vai resolver todos os seus cálculos. Então, no começo, né, da matéria, o professor ele costuma passar o que seria a derivada pela definição, que é uma Sim. conta bem longa envolvendo o limite, mas tu não vai usar ela para nada. Tu só vê uma vez e depois tu decora algumas derivadas. Tá? Ah, eu tenho essa tabela. Ah, que bom. Então, pelo menos até a 10 ali você tem que decorar. Tá. Beleza. Então, vamos começar a analisar um pouco a teoria por trás da derivada. Tudo surge no estudo da reta. Sim. Se você já viu reta alguma vez na vida, ou se o professor reviu aí o assunto de retas com vocês, a equação da reta, ela é uma equação clássica, assim, ela aparece com muita frequência na matemática. E ela é mais ou menos assim, y igual a ax mais b. Quem define a reta é o a e o b. Esse a que está multiplicando o x, né, mais ou menos assim, ó, a equação é que ele está chamando de m, tá? Mas não faz, tem gente que chama de a, tem gente que chama de m. Esse m é o coeficiente angular da reta. Então ele multiplica o x, como você pode notar, e ele está associado com a inclinação da reta, que no estudo da reta está associado com a variação. Né? Quanto maior o m, mais a variação nessa reta. Para uma reta que descreve, por exemplo, o deslocamento em função do tempo, quanto maior for esse m lá, na equação da reta, maior vai ser a velocidade. Então ele está sempre associado com essas variações. É isso que eu quero te mostrar, assim, só por cima, por enquanto, para depois a gente falar das contas. Então, retas descrevem claramente variações e o que descreve isso nelas é o coeficiente angular, esse número que multiplica o x, que está associado com a inclinação da reta. Então a gente nota aqui uma reta cruzando essa função preta aqui, nos pontos P e Q. Está cruzando ali. Muito bem. E isso nos dá, então, uma espécie de variação entre o ponto P e Q, que pode ser calculado associando, né, essas distâncias entre as coordenadas x dos pontos e as distâncias entre as coordenadas y dos pontos. Com isso, você, de certa forma, consegue, né, por relações trigonométricas, encontrar a inclinação dessa reta, porque é como se ela fizesse parte desse triângulo, né? Ela seria a hipotenusa aqui desse triângulo. Tudo bem. Então, a gente sabe lá do ensino médio que tem algumas relações que envolvem seno, cosseno, tangente e o próprio teorema de Pitágoras. De toda forma, usando tudo isso, né, e usando o conceito que a gente aprende lá no começo do primeiro ano de obtenção de equação da reta, a gente obtém que o coeficiente angular dessa reta vermelha aqui pode ser obtido, isso a gente aprende lá, né? A gente só decora e usa agora, mas claro, tem toda uma dedução que a gente não precisa conversar sobre agora. Tá. Mas a gente obtém que o coeficiente angular dessa reta pode ser dado como a variação do y dividido pela variação do x. Tá. Delta y, delta x. Valor final do y menos o valor inicial, dividido pelo valor final do x, menos o valor inicial. Isso vai dar o coeficiente angular da reta. Agora, surge uma questão muito interessante. Esse coeficiente angular é de uma reta que cruza dois pontos distantes um do outro, é uma espécie de média aqui. Né? Mas, e se eu tiver interessado numa variação instantânea? Né? Qual que é a taxa de variação associada a um ponto específico? Eu vou... Só um minutinho. Eu consegui ativar o microfone de novo. Vou passar para o notebook, tá? Para ficar melhor. Só um minutinho. Tá, beleza. Aí, tá bem melhor. Ah, que bom. Beleza, então, continuando, né? Agora eu estou interessado numa variação instantânea. Mas qual é a diferença de uma para outra? É só tu pensar, por exemplo, de novo na velocidade. Você pode estar vendo uma corrida de Fórmula 1 e no fim da volta mostra lá que a velocidade média da volta foi tanto. Beleza, então é uma velocidade que ele calculou pensando no ponto final e no ponto inicial, né, que estão, né, distantes, que é o tamanho da pista, né, basicamente, da tua análise. Agora, talvez tu tá interessada não nessa velocidade média,
tu está interessado nas velocidades instantâneas, né? Velocidade em cada instante, que, por exemplo, é o que aparece no carro, né? No velocímetro do carro. Toda hora a velocidade está mudando. Então, toda hora ela está calculando ali o velocímetro, uma velocidade instantânea. E, beleza, como é que a gente vai calcular isso? É com a derivada. Mas com o conceito de limite, né? Que está por trás da derivada. Sim. Então, o negócio é o seguinte, a ideia vai ser aproximar o ponto Q do ponto P, até o momento que eles tiverem uma distância que tende a zero. Então, já que tende a zero, a gente está falando de limites. Tá. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Ao passo que eu vou aproximando do ponto Q do ponto P, eu percebo que a minha reta vai mudando a inclinação. Tá mudando, 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 até que chega aqui no ponto P e fica com essa inclinação. E essa reta acaba se tornando uma reta tangente. Tá. Tangente porque tangencia a função apenas em um ponto. Não cruza em dois, como estava aqui. Tangencia, passa em um só no ponto P. E então, o coeficiente angular dessa reta, como eu venho falando aqui para você, o M, vai explicar, né, vai mostrar, né, como está a taxa de variação ali naquele ponto da curva. E como calcular isso, né? O que realmente importa aqui. Como é que calcula isso? Calcula fazendo o limite do x1 tendendo a x0, ou seja, esses pontos são, essas coordenadas x são praticamente a mesma coisa. Na verdade, são a mesma coisa, né? Quando a gente tende a um ser igual ao outro, né? Lá nas continhas ficam iguais. Então, uma forma de reescrever isso melhor é dessa forma aqui, ó. Utilizando essa ideia de ΔY, ΔX. Com esse ΔX aqui embaixo, o próprio tamanho, a própria distância, aqui, o tamanho entre x1 e x0, essa distância ΔX aqui, tendendo a zero. Essa distância vai tender a zero, esse tamanho vai tender a zero. Então a gente pode reescrever toda essa história, toda essa forma de obter o coeficiente angular da reta tangente à curva num determinado ponto, que é a derivada, desse jeito aqui. Tá. Então, ó, continua sendo ΔY por ΔX, só que agora com o ΔX tendendo a zero. E a consequência disso, para nós conseguirmos fazer a conta, é que na hora que você obtém o y1, né, que no gráfico é esse cara aqui, ó, que é a função no x1, definições matemáticas óbvias, né? Quem que é o y? É a tua função no determinado x. Então, quem que é o y1? É a tua função quando tu coloca x1, que é o ponto que tu vai escolher, né? Então, aqui a gente vai fazer que esse x1 seja o x0, o ponto do nosso interesse, mais ΔX. Então, a teoria é essa. Agora, como é que resolve a conta? Vamos fazer essa aqui. Eu vou te mostrar essa aqui para poder fazer outra e depois tu faz uma sozinho. Lembrando, não sei se teu professor passou isso, não sei qual é o nível que ele vai cobrar, mas isso faz parte do conteúdo. Isso aqui é a introdução da derivada. Né? Então, muito provável que ele vá cobrar. Nunca vi uma prova de derivada sem pelo menos uma questãozinha perguntando qual é o coeficiente angular da reta tangente à curva num ponto. Né? Porque isso é o centro da derivada. Agora, se tu não lembra dele falar exatamente com essas palavras, né? Daí vai ter que adaptar lá para as palavras que ele usa ou me trazer questões que ele fez. Determine a equação da reta tangente a essa curva aqui. Então, nós temos uma curva, uma parábola, no caso, uma equação de segundo grau. E a gente quer saber qual é a equação da reta tangente a essa curva neste ponto aqui, no ponto onde o x é igual a 4. Tá. Então, graficamente, eu vou te mostrar como é que fica. A curva que eu estou falando é essa curva preta aqui, que é uma parábola. Tá. E a reta tangente, essa reta verde, ela é tangente porque ela cruza, ela passa, né, tangencialmente ao ladinho da função, justamente quando x é igual a 4. Mas por quê? Porque é o que ele pediu. Ele está pedindo isso. Se ele quisesse no 5, eu colocava 5. Se ele quisesse no trilhão, eu colocava trilhão. Então vamos mediante o que ele está pedindo. Para tanto, a gente tem que ter em mente que a equação de uma reta é isso aqui, ó. Tem gente que chama de ioiô michoxô, nesses cursinhos de vestibular. Mas é basicamente y menos y0, ou seja, um ponto que você conhece, né, uma coordenada y que você conhece dessa sua curva, no caso da sua reta, né? Igual. É que curva e reta na matemática é a mesma coisa, tá? Igual a m, que é o coeficiente angular dessa reta,
que é aquele cara que a gente estava calculando ali com o limite, né? Que eventualmente vai ser considerado a derivada. X menos x0. Lembrando que x0 e y0, esses caras que eu acabei de selecionar, x0 e y0, são as coordenadas de um ponto que você está interessada. Aqui, no caso, o ponto onde você está procurando a reta tangente. 4. Ele já nos informou que o x é 4. Então, qual vai ser o ponto, qual vai ser a coordenada y desse ponto? Bem, se ele já informou que o x é 4, é só pegar 4 e colocar no lugar do x. Sim. E isso vai dar 53. Então, Tá. para esta curva, quando o x é 4, o y é 53. E por que isso é importante para encontrar a reta? Porque esse ponto tangente, como você pode perceber, ele é um ponto tanto da curva quanto da reta. É da curva e da reta ao mesmo tempo. Tá. Pois é o ponto onde a reta tangente cruza a tua função. Então, faz parte da reta e da curva. Muito bem. Então, beleza, já temos aqui boa parte da equação. Já temos esse cara, é 53. E já temos esse cara aqui. Agora, quem que falta para eu definir a equação da reta, que é o que o problema está pedindo? Falta só o coeficiente angular, que ele é obtido por meio da equaçãozinha do limite. Que, relembrando, é a derivada pela definição, isso aqui. Então, agora tem que resolver essa conta. Vamos resolver a conta, na prática. Tá. Então, qual é a nossa função? É essa, só lembrando. Então, como nós estamos preocupados em encontrar o limite em x igual a 4, por isso que ele colocou o x0, 4 aqui, porque o x0 é a coordenada do ponto. Coordenada x do ponto tangente. Então tá aqui, 4, aqui também 4, porque a equação é assim, tem que colocar 4 ali. Muito bem. Agora, o que significa, né, este carinha aqui, né? 4 mais ΔX. Esse é o ponto de confusão na cabeça da maioria dos alunos. Colocar 4 mais ΔX significa que em todos os x's da tua função, onde tiver x na tua função, no lugar do x você vai substituir 4 mais ΔX. Então, como a tua função é isso aqui, ó, 3x ao quadrado mais 5, ali no lugar do x, ou seja, aqui, para este termo, você vai substituir 4 mais ΔX. Tá. Por isso que apareceu 4 mais ΔX ao quadrado aqui, tá vendo? Tá. Justamente, só foi substituído, pronto. E menos F4. Bem, quem que é F4? Isso a gente já calculou, foi calculado aqui em cima, é o próprio 53. Então, por isso que ficou menos 53. Muito bem. Daí, o que a gente vai resolver agora? Bem, tem que resolver essa conta aqui de chuveirinho ou de levar ao quadrado, né? Você resolve da forma que você quiser. Produto notável. A hora que resolve isso, fica desse jeito. Tá. Né? Vai abrindo os termos, vai ficar desse jeito. E dando mais uma simplificada. Isso aqui tudo matemática básica, né? Só de passar multiplicando, blá, 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 blá. Vai ficar desse jeito aqui. Muito legal. Agora, se você simplesmente aplicar o limite, né, já que as contas básicas foram feitas, você repara que vai dar 0 sobre 0, ou seja, indeterminação. Sim. O que é uma droga, né? A gente estava, né, nas nossas primeiras aulas lá resolvendo essas indeterminações. Então o jeito aqui é resolver a indeterminação para saber qual que é o coeficiente angular da reta tangente. Como é que resolve essa indeterminação? Bem, o problema da indeterminação é basicamente sempre o mesmo, cortar coisas, como eu falei para você. A gente tem que desaparecer com esse ΔX aqui de baixo, que está causando o zero embaixo, né? Causando essa divisão 0 sobre 0. Então, como é que corta? Pô, corta do jeito que a gente corta na escola mesmo. Corta o ΔX, com esse 2 aqui. Então, vai ficar simplesmente 24 mais 3 ΔX. Depois de cortar algumas coisas. Eu posso fazer toda essa conta depois. Mas você não cortou o ΔX com o ΔX do 3? É que o ΔX aqui embaixo corta todo mundo que está em cima. Tá certo. Corta esse cara e corta esse doisinho aqui. Isso aí, corta todo mundo que está em cima e tem a ΔX. Já que todo mundo tem ΔX em cima, você pode cortar. Essa é a regra para poder cortar. Tem que ter todo mundo em cima e embaixo. Essa é a regra. Daí, beleza, sobrou só 24, pronto, encontramos o coeficiente angular, 24. Portanto, encontramos a equação da reta, porque é só substituir o 24 aqui e tá feito. Substituído. Tá aí a equação da reta. Com alguma simplificação dá para deixar no formato fundamental da reta, que é esse aqui. Perfeito. Então tá aí uma obtenção
de uma reta tangente a uma curva num ponto. Daí você Essa pode é estar se perguntando. diferente. Oi? Essa você fez diferente. Como assim? Porque a maioria das vezes que dá delta sobre zero sobre zero, a gente faz o Brioufini. Não, mas a gente faz Brio-Ruffini porque é o único jeito. Se tivesse um jeito mais fácil, a gente faria do jeito mais fácil. O jeito mais fácil é sempre cortar. Eu faço Brio-Ruffini porque eu quero cortar. Como não dá para cortar só olhando, daí eu fatoro a equação e corto. Mas aqui já está explícito o que deve ser Sim, sim. cortado, que é o delta. Daí não precisa fazer Brio-Ruffini, entendeu? É só cortar mesmo. Corta com isso, corta com isso. Bem, de toda forma, eu quero fazer uma dessa para depois tu fazer uma sozinho. Então eu vou fazer essa aqui, que envolve as mesmas ideias. Tá. Deixa eu fazer aqui. Ele está nos dando aqui que a curva é raiz de x. Determine a equação da reta tangente à curva e paralela à reta. Ó, já envolveu uma coisa que não é necessariamente cálculo. Mas matemática é assim, né? Tem que usar de tudo. Nós queremos, então, a equação da reta tangente. Beleza. Então, se eu quero a equação da reta, eu já escrevo a equação de uma reta aqui. Que é o ioiô mi xoxô. Opa. I igual a y0, que vai ser o ponto que eu quero, a reta tangente. Igual ao m tangente aqui, coeficiente angular desta reta, x menos x0. Lembrando que o x e o y fazem parte da equação. Quem eu tenho que encontrar é esse e esse. Tá. A coisa é que o enunciado falou uma informação muito interessante. Paralela à reta, coisa arada aqui, paralela à reta. Isso é bem importante porque nós sabemos que quando duas retas paralelas, nós sabemos que quando duas retas são... Isso não é cálculo, tá? Por isso que a gente fala assim, nós sabemos, porque é um conhecimento prévio. Uhum. Sabemos que quando duas retas são paralelas, o coeficiente angular dessas retas são iguais. Por isso que eu sempre digo para meus alunos que estão querendo rever matemática, por qualquer motivo que seja, que o assunto mais importante de se estudar é o estudo das retas. Lá no livro de matemática do primeiro ano vai estar como equação da reta ou função afim, função de primeiro grau. É o assunto mais importante porque envolve tudo na matemática e praticamente tudo do cálculo. É muito importante saber retas para poder estudar cálculo. Porque derivadas são coeficientes angulares de retas. Então tu precisa saber tudo de reta. Então a gente deveria estudar a reta primeiro. Definitivamente. Tem que saber tudo de reta para conseguir fazer as questõezinhas de cálculo. Claro, novamente, né, se tu quer entender cálculo. Agora, se o teu professor lá passa uma coisa muito específica, que é só decorar o que ele quer que tu decore, aí é com ele, né? Mas como eu não sei o que ele está passando, então eu estou te passando o cálculo aqui. Né? Numa outra aula você pode me trazer exatamente o que ele está passando, etc. Beleza. Muito bem, então tá aí. Agora, como ele nos falou a equação da reta, né? Está aqui a equação da reta. A reta tangente que eu estou procurando, pela lógica do que eu estou escrevendo aqui, a reta tangente que eu estou procurando tem o mesmo coeficiente angular que essa aqui, porque elas são paralelas. Uhum. A reta tangente que estou procurando é paralela a essa acima, significa que seus coeficientes angulares são iguais. Que bom que eu escrevo rápido, né? Imagina o professor escrevendo de giz no quadro isso. 2 anos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o coeficiente angular dessa reta para já saber o m da nossa equação. Legal. Como é que eu faço isso? Bem, eu tenho que saber primeiro o que é o coeficiente angular de uma reta. É o cara que multiplica o x, basicamente. Quando eu deixo ela no jeito ax mais b. Esse a aqui é o coeficiente angular. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso isolar o y aqui e observar qual é o número que está multiplicando o x. É isso. O a é o cara que eu estou procurando. Acho que eu vou sublinhar ele. Então, agora eu vou isolar o y, né? Então, vou fazer matemáticas básicas aqui. Se estiver complicado para ti, você tem que me dizer, tá?
Esse negócio de isolar o y que eu vou fazer agora. Então eu Tá, vou passar o y para o outro lado. sim. Como ele vai para o outro lado, ele é negativo, vai para o outro lado positivo. Tá. E agora eu vou trocar todo mundo de lado, porque eu gosto do y sozinho do lado esquerdo. Uhum. Professor, não tem que trocar o sinal? Não, quando troca todo mundo de lado, não troca o sinal. Não é perda de tempo. Se trocasse o sinal de todo mundo, não estaria errado, mas é perda de tempo. E agora, como eu quero o valor do y, eu tenho que passar o 3 para o outro lado, porque é o 3 que está multiplicando o y. Eu quero deixar o y sozinho. Uhum. Então, opa, eu esqueci do x aqui, esqueci de copiar o x. 18x mais 3. Como eu tirei o 3 daqui, né? Ele vai estar lá dividindo. Por que ele foi dividindo? Porque ele estava multiplicando. A gente sempre, Sim. quando troca de lado, troca de operação. Sim. O cara estava subtraindo aqui, foi para o outro lado somando, trocou a operação. 3 estava multiplicando aqui, foi para o outro lado dividindo, trocou a operação. Sim. E agora, por regra de fração, como a gente vem estudando bastante fração nas outras aulas, bem, a gente pode fazer a divisão aqui do 18 pelo 3 e do 3 pelo 3. Então, resumindo a conversa toda, a reta que ele falou aqui pode ser reescrita dessa forma, o que deixa explícito que o coeficiente angular dela, que vai ser o coeficiente angular da nossa reta também, a reta tangente, que a gente está interessado, 6. É o cara que multiplica o x. Ué, mas Tudo você bem não vai, até? mas você não vai fazer. Ah, não, não vai. Tá, porque ele não tem X. Já entendi. Bem, vamos com calma, né? O problema está pedindo a reta como um todo, né? A equação da reta. A gente quer esse cara todo aqui. E, como eu mostrei para você agora há pouco, para encontrar esse cara todo, a gente precisa saber quem é o y0, o mt ali e o x0. E eu preciso saber quem? Preciso saber esse cara e esse cara. O mt eu já encontrei. Acabei de encontrar. É o 6. Né? Tava escrito aqui, eu apaguei por algum motivo. É o 6 aqui. Então a gente já pode substituir ali o mt por 6. Vocês. Agora quem que falta? Falta o x0 e o y0. Como é que eu vou encontrar eles? Bem, a gente acabou de ver um problema lá na apostila que, sabendo o x0 e o y0, a gente encontrava o mt, o coeficiente angular da reta tangente no ponto de interesse. Agora eu tenho o coeficiente angular. Então, por uma engenharia reversa, eu posso encontrar o x0 e o y0. É só utilizar aquela mesma fórmula. Então, vamos buscar aquela fórmula lá na nossa apostila. A fórmula era esta aqui. Bem, então eu já sei esse cara, eu já sei que ele é 6. E eu posso assim encontrar outra coisa, então. Né? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esses elementos aqui, o f de x. Por lembrar que a função que ele está nos pedindo, o coeficiente angular da reta tangente, é a função raiz de x. É dessa função que a gente quer o coeficiente angular da reta tangente. Então é essa função que a gente usa nessa equação aqui. Aparece o f. Beleza? Se eu quero o f de x0 mais ΔX, eu te falei que dentro da função que a gente está estudando, onde tiver x, vai ter que colocar o x0 mais ΔX. Então é isso que eu vou fazer. Dentro ali da f, desse nosso carinha, para esse primeiro termo, eu vou fazer o x0 mais ΔX. Agora, para esse cara aqui, é simplesmente colocar x0. Então é a raiz de x0. Tudo isso para eu poder encontrar quem é o x0. Muito bem.
Este limite lembra uma das coisas que nós estudamos brevemente nas nossas aulas. É um limite especial esse aqui. É o limite que a gente resolve utilizando a multiplicação pelo conjugado. Eu lembro de ter feito um desse na nossa primeira aula. Mas provavelmente você não lembra como resolve, né? Vagamente. Legal. Mas acredito que você primeiro resolve um. Bem, Primeiro resolve o de cima para depois resolver o de baixo? Não. Qual é a questão aqui? A questão é tu perceber que se tu simplesmente jogar o ΔX igual a zero, vai ficar 0/0. Sim, então vai dar 0. Porque vai ficar raiz de x0 menos raiz de x0, que vai dar 0 em cima, e embaixo é o próprio 0/0 em determinação. Então tem que fazer alguma coisa para sair de determinação, tá? E a coisa é o seguinte, aprende isso lá nas aulinhas de limite. Isso que tem limite em derivada. Agora, novamente, né, vou ter que repetir isso várias vezes. Eu não sei se teu professor vai cobrar isso aqui, mas isso faz parte do conteúdo. É a parte inicial de cálculo. De derivada, desculpa. Então a gente tem que multiplicar pelo conjugado. Quem é o conjugado? É o cara do jeito que está aqui, só que com o sinal trocado. Multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo cara. A matemática te permite isso, porque se tu está multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo cara, vai dar 1, né? Coisa dividido por ela mesma é 1. Multiplicar por 1 não muda nada. Multiplicar a tua idade por 1 não muda a tua idade. Sim. Beleza. Então, estou multiplicando por 1. E agora a gente usa novamente um outro fato lá da matemática básica. Então, note, né, que para tu conseguir resolver uma questão dessa em menos de uma tarde inteira, você precisa saber algumas coisas bem fundamentadas lá da matemática básica, entendeu? Então, é assim, ou decora. Qual é a coisa da matemática básica aqui que você tem que saber de cor? O fato de que existe um produto notável chamado binômio da diferença. Quando tu identifica uma coisa como A e como B, e elas estão multiplicadas, porém com o sinal trocado, né, uma é negativa e outra é positivo, a resposta é simplesmente o quadrado delas. Da seguinte forma, A menos B vezes A mais B é igual a quadrado menos B ao quadrado. Então, quando tu identifica que, por exemplo, quando tu dá nome aos bois, chama esse cara todo de A e esse cara todo de B, aqui também é A e aqui também é B. Mas eles estão com o sinal trocado, tá vendo? Sim. Que nem eles estão aqui na forma. Ou seja, pelo produto notável, dá A quadrado menos B quadrado. Agora, você poderia simplesmente fazer o chuveirinho, aquela multiplicação distributiva e chegar nessa resposta? Sim. Porém, demoraria muito. Sim, eu lembro que você me passou. Assim, né? Uma lista de produtos notáveis, eu acho. Não, você só falou algo muito rápido para eu resolver um exercício. Certo. E aí É eu uma tenho decorebinha importante. de álgebra. Em álgebra a gente viu isso? Mas tá anotado aqui. Em álgebra, legal. Ou eu tô comendo bola e foi em cálculo mesmo e... Enfim. Agora eu não lembro. Beleza. Tá. Daí, ó, embaixo não tem o que fazer, mas em cima tem. Como a gente mostrou, as coisas vão ficar ao quadrado, com o sinal negativo. Então, ó, vou simplesmente, o que acontece quando uma raiz fica ao quadrado? Ela desaparece. Então essa é a ideia, sacou? Por trás dessa conta toda aí. É tirar a raiz, basicamente é isso. Tem que dar os argumentos. Tá. Daí, olha só que legal. Este rapazote aqui diminui com esse, eles desaparecem, né? E este cara corta com esse. E acaba ficando simplesmente 1 em cima sobre a raiz. Bem, sobre tudo que está dentro desse parênteses aqui. Depois de algumas simplificações, como eu te mostrei. Uhum. Agora não tem mais indeterminação. Agora eu posso dizer que esse limite aqui, ó, depois de toda essa conta, o limite dessa parada aqui. É 1 sobre essa parada aí. Agora imagina um professor na faculdade fazendo tudo isso, recopiando tudo.
Que bom que eu tenho o copiar-colar aqui no meu programa. Que, nossa, cara, é muito chato dar uma aula disso na faculdade. Tu ia ficar, tipo, meia hora vendo ele escrever as coisas, assim. Tipo, eu tô a meia hora escrevendo, então ele ficaria 2. Sim. Resolver um limite na faculdade demora. Eu acho que ele não foi tão a fundo assim como você tá indo. É que assim, o que você chama de a fundo é o básico, sabe? Sim, Não é fundo isso. sim, não, Então mas ele tá muito na superfície, muito, assim. eu acho que tá simplificando muito, sabe? Pois é. Por isso que fica ruim pra eu saber exatamente o que ele tá cobrando, entendeu? Por isso que tu tens que me trazer as coisas dele. É porque, tipo assim, ele não quer que a gente copie na aula, e aí acaba ficando, tipo, eu fico só tirando foto, e aí eu não sei mais de nada. Ele faz slide? Ele não escreve as contas na aula? Não, Ele não ele resolve as contas? escreve, ele só não quer que a gente fique copiando quando ele está falando. Ah, Tipo, a única coisa que ele passou escrita, na verdade, ele não passou nada escrito, só exercício. aham. E aí, tipo, ele vai falando sobre a derivada, só que já vai fazendo a conta. Entendi. Essa teórica, ele não passou. Bem, aqui tem conta, não é bem teórico, mas a questão é que talvez ele já foi direto para a decorebinha lá da derivada. Sim, porque daí, tipo assim, ele já foi lá na decorebinha. Quando dá 0/0, você faz se for um polinômio que chama? Segundo grau? Deve ser. Sim. Aí você vai fazendo lá, tipo, vai diminuindo no expoente e descendo na frente. O problema é que se tu simplesmente decorar desse jeito aí, tu não vai saber usar a derivada para nada quando te perguntarem, né? Porque todas as provas de cálculo que eu já vi até hoje na minha vida, de derivada, tem essa pergunta. Qual é o coeficiente angular da reta tangente? Sempre tem essa pergunta. Então é o que eu estou fazendo aqui. Claro, eu estou fazendo aqui pela definição. Sim. Depois a gente faria pela decoreba da tabela que eu te mandei, né? Mas tem que ter isso aqui uma vez na vida. Bem, de toda forma, encontrando rapidamente aqui, né? Tá. Vai ficar 1, daí joga o Δx igual a 0, x0 mais x0. Raiz de x0, né? Então ficou 6, né? Então ficou basicamente 6 igual a 1 sobre 2 raiz de x0. E nessa brincadeira eu encontro quem é o x0, porque é só eu isolar as coisas e tal, vai ficar raiz de x0 igual a 1 sobre 12. E elevando ao quadrado dos dois lados, eu encontro que o x0 é igual a 1 sobre 144. Pronto, encontrei o x0. Encontrando x0, eu encontro que o y0 é a raiz de x0, que é 12. E com tudo isso eu encontro a equação da minha reta. Não. Tá aqui, só isso. Só. Tipo, é a primeira matéria, né? Supostamente para as outras serem mais difícil. É só isso. Que nem vergonha na sua cara. A culpa não é minha, a culpa do teu professor aí que tá passando a coisa, versão só para baixinhos lá do cálculo, daí não dá. Mas eu tô explicando passo a passo, entendeu? Talvez ele passa direto as coisas, daí tu acha que é de um jeito, não é. Se tu fosse pegar para fazer, tu não ia conseguir. Não, tipo assim, deu uma boa embaralhadinha agora, porque as coisas que eu vi não foram tão teóricas igual o que você tá me passando, entendeu? Se tu viu isso aqui, se teu professor te pede, encontra a derivada do x ao quadrado. Tá, tudo bem. Pronto, tá aí. Agora, sabe o que tá por trás disso? Tem tudo aquilo que eu passei. Caralho. Daí vem a questão, né? O que vai cair na tua prova, o que tu vai usar no futuro, nas outras matérias. Precisa saber. Por exemplo, você me passou algumas questões de física 3 que não eram tão triviais. Eu passei questão de física? Sim, na nossa última aula eu não resolvi um monte de questão de física 3 para ti. Não, era elétrica. Mas é que aquela matéria se chama física 3. Ah, entendi. Mas viu, hoje eu fiz aula dele e desenvolveu.
Meio que Tá deu uma bom. desenvolvida. Então tá, a questão se ele seguir aquele mesmo nível de dificuldade lá daquela primeira lista de derivadas, ele vai te cobrar uns negocinho assim, encontra a derivada do polinômiozinho. Tá, a gente sabe fazer a derivada disso, é só utilizar aquela regra. A regra que diz que se a tua função é x na n, a derivada dela vai ser n x na n menos 1. Então, quem que é a derivada desse cara aqui? Você sabe todas as fórmulas de cor? A gente usa tanto que decora, né? Quem que é a derivada desse rapaz? Bem, o 3 continua, a gente deriva só o x ao quadrado. Quem que é o n do x ao quadrado? É o 2. Então o n vai para frente. Fica x na n menos 1. Quanto é 2 menos 1? 1. Agora deriva esse cara aqui. O 6 continua. Tem que derivar só a função, que é o x no caso. Sim. Quem que é o n? Bem, tem um 1 escondido aqui. Então, Desce tem 1. x na n menos 1. Igual. Quanto que é 1 menos 1? 0. Então vai ficar x elevado a 0. Sim. Portanto, 3 vezes 2, 6. Colocar 1 ali em cima é besteira. Sim. 6 vezes 1, 6. Quanto que é x elevado a 0? Bem, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 0 simplesmente vezes... Não, todo número elevado a 0 é 1. é 1? Então Ah, vai tá. ficar só 6, beleza? Essa é a derivada. Beleza. Derivada de quem? Desse cara aqui. Olha, desse cara é esse carinha aqui embaixo. Beleza? Beleza. Então tá. Tenta ver alguma coisa aí, talvez naquela lista que vale nota. Eu preciso ir na cozinha rapidinho, tá? Daí Tá. tu manda uma foto. Voltei, me desculpe. E aí, conseguiu encontrar alguma coisa lá?
Sim, eu peguei essa terceira aí, foi aonde eu parei. Ah, bem, aqui ainda não é derivada, né? Sim, não é. Essa daí foi antes dele começar a derivar. Sim, é uma questão de limite. Mas Vamos ver. vamos rever, né? Claro. Já vimos limite hoje no começo da aula, né? Para resolver aquela parte da derivada, tivemos que usar limites. Beleza. Vamos rever esse aqui também. X menos 3 e x quadrado menos 9 embaixo. Se tender a 9, isso dá 0 sobre 0. É 0/0. Agora, tá rolando aqui. É, Tem um negócio parecido com o que eu te mostrei hoje, do binômio da diferença. sim. E eu fazendo. Eu tentei fazer com delta esse daí. Delta? Como assim? Ah, não foi esse não foi esse não, sorry. A Foi. ideia aqui é, apesar de que eu acho que tem alguma. Claro, eu sei resolver, mas eu queria resolver de uma forma que eu acho que o teu professor te ensinou, né? Mas tem uma coisa estranha aqui. O quê? Não era para estar raiz de x aqui. Pela coisa que eu te expliquei hoje, do a menos b vezes a mais b igual a quadrado menos b ao quadrado, a gente pode dizer que x ao quadrado menos 9, a parte de baixo ali, é x menos 3 vezes x mais 3. Uhum. A gente pode dizer isso. Por quê? Porque o x ao quadrado é o a aqui, é o x ao quadrado. E o 9 é o 3 ao quadrado. Só aplicando essa regra aqui na parte de baixo ali. Tá. Agora, se eu fizer isso, não resolve a conta ainda. Eu não consigo cortar a parte de cima. Porque ele tem uma raiz de x menos 3. Não tem o próprio x menos 3. Então não Mas, sai simplesmente fatorando. Esse é o problema. tá. Mas não ficaria. Ai, que vai dar 0, né? Não. Se você trocasse o 9 pelo x, daria 3, dá 0. É. Vai dar 0 sobre 0 ainda. Ah, não, pera. Não vai dar 0 sobre 0. Ai, meu Deus do céu, que besteira essa conta. Que a gente pensa que vai ser um pouco difícil, mas não é. Não tem nada de difícil aqui. Não vai dar indeterminação. Não tem indeterminação aqui. Não? Não tem. O problema é dar 0 sobre 0. E não vai dar 0 sobre 0 aqui. Ué, raiz quadrada de 9 menos 3, você não pode somar raiz, você não pode diminuir da raiz, porque ele não tem raiz. Ah, é 9, 9 não tem raiz. 9 não tem raiz? Não, tu tá me afirmando isso? Não, é isso que eu tô te perguntando. Ah, tá. Eu pensei que tu tinha dito que 9 não tem raiz, mas 9 tem raiz. A raiz de 9 é 3. Exato. Então em cima vai ficar 3 menos Menos 3, certo? 3. Sim. Isso. O que é 0. Só que embaixo não vai dar 0. Embaixo vai ficar 81 menos 9. Então não tem problema. Porque o problema é quando dá 0 sobre 0. E não deu 0 sobre 0. Deu 0 sobre 72. O que é igual a 0. Porque se tu Então, tem 0 reais e divide para 72 pessoas, cada uma fica com 0. Então a resposta é 0, sacou? então, quando der 0 em cima e o número embaixo, ignora o número de baixo, sempre vai ser 0. É, só você lembrar que 0 dividido por qualquer coisa é 0. Isso não é uma indeterminação. Você tem certeza que 0 dividido por qualquer coisa é 0. Entendi. Nossa, eu peguei o mais porcaria de... O problema é o seguinte, né? O problema do 0 sobre 0 é porque você não sabe quanto é 0 sobre 0. Eu sei que 0 dividido por 72 pessoas é 0. Ou 0 dividido por 72 cavalos é 0. Mas agora, quanto é 0 sobre 0? Né? A gente sabe que 0 dividido por qualquer coisa é 0. Sim. Mas qualquer coisa dividido por 0 é infinito.
Pode pôr na tua calculadora. Põe 1 dividido por 0. Bem, vai dar um erro, mas se tu colocar tipo 0,000 trocentos zeros e 1, tu vai ver que essa resposta tende a infinito. Então, no cálculo, a gente fala que dividir por 0 é infinito. Então, 0 em cima tem que dar 0 a resposta. E 0 embaixo tem que dar infinito. Então, tem duas respostas possíveis aqui. Tá. Teria duas respostas possíveis. Por isso que é uma indeterminação. Uma conta matemática não pode ter duas respostas possíveis. Essa é a ideia do 0 sobre 0. O professor não falou, eu tô falando. Mas aqui não tem determinação. 0 dividido por qualquer coisa, você tem certeza que dá 0. Beleza? Beleza. Beleza. Agora você pode mandar outra, então. E... Nossa, e eu comecei a fazer ela ontem. Eu falei assim, vai dar 0 sobre 0. Também me equivoquei ali, pensei que daria. É porque eu esqueci do 2, né? Ai, Deus. Vamos ver. Não tem umas cabeludas, não. A segunda derivada da função. Se não, vou dar essa aqui. Até eu mandar, já deu a hora de você terminar a aula. Tá ruim de bater foto? Você não sabe bater print da tela, não? Ah, não, eu não entrei, eu tirei foto. Tinha tirado foto antes. Para eu resolver, porque tem 2 tentativas só. E aí eu entrei, tirei foto para ir resolvendo com calma. E aí, se essa questão aparecesse, tu não ia conseguir fazer. Não sei, acho que sim. A parte da derivada, me parece que tu entende já. Só lembre aqui, ó. Vamos ver se tu consegue, tá? Hoje eu fiz muita coisa, vamos ver se tu consegue. Hoje eu fiz muita coisa. Se o y é igual a x na n... Preguiça, rapaz. Não, é que eu quero que tu participe também, pra eu ver que tu tá aprendendo. E pra Não, mas você eu tô também ter certeza adorando disso. você falando hoje. Adorando. Ó, y, se a tua função, ou pelo menos uma parte dela, como é o caso aqui, é x elevado a n, né, tem vários x elevados a n aqui. Então a derivada dos termos Sim, é nx na n menos 1. Foi como eu fiz agora há pouco, né? sim. Então eu vou deixar aquele que tu... eu tô viajando. Ó, essa aqui que eu fiz, né? Você pode usar ela como exemplo para resolver esta. Olha lá no teu Sim. WhatsApp, mandei lá. Mas daí F tende a 0, né? Isso. É isso? Então não adianta nada. Porque eu vou colocar o 4 aqui na frente, o 3, x por 2. Que 2, menino? Tá louca? Não, é para olhar para ter como referência, não é para colar, porque os números são diferentes ali no meu. Não, nem entrei lá para olhar. Ah. Diminui 1, fica 3 aqui, rapaz. Desce o 3 vezes 2, x a menos 2. E menos 1. O menos 1, ele fica 0. A derivada de menos 1 é 0, isso mesmo. E o motivo está em toda aquela explicação que eu dei. Sim, Como sim. derivada é uma taxa de variação e o menos 1 é uma constante, uma coisa constante não tem taxa de variação, então é 0. Tá, e nesse caso, se eu trocasse o x pelo 0, vai dar tudo 0. Então eu Não, vou fazer 0. calma aí, calma aí. Sim, a resposta é 0, mas como é que ficou a tua derivada? Me fala aí. Ah, tá. Não, não terminei ainda, só tô... Eu Tá. derivei assim, eu desci o 4 Uhum. vezes o 3x menos 3 não, 3.
4 vezes 3x elevado à terceira, que Perfeito. diminuiu. Menos o 3 que eu desci, vezes 2x elevado a 2. Quer que eu tire foto? Não, não. Bem, 4 vezes 3x a terceira. Menos 2 vezes 3x a 2. Isso, né? Isso, E isso. E agora o zero. resto. Oi? O resto eu não fiz, é isso que eu tava falando. Tu não fez isso aqui? O zero. Menos zero. Não. A derivada de x não é zero. Ah, eu não vi o caralho do X aí. Oxe, da onde esse menino surgiu? Então, aqui vai ser mais. Aqui é 1. Eu vou descer o 1 vezes x. Vai ficar zero. Menos zero. É isso? A derivada de x é 1. Isso. Eu mostrei lá no negócio, né? E a derivada de 1 é zero. Então, dando uma simplificada aqui, você vai ficar com 12x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 1. E agora, no lugar do x, você coloca o zero, certo? Sim. E aí, quanto é que Aí dá? vai dar zero. Não, não dá zero. Coloca o x e vê quanto é que dá. Vai. O 12x elevado à terceira. Menos 6x elevado à segunda. Mais 1. Se eu colocar o 12 vezes zero, menos 6 vezes zero, mais 1 vai dar 1. Isso, a resposta é 1. Porque tinha um filho da mãezinho ali do 1. Exato. Entendeu? É isso aí. É, dá pra ver que essa regrinha ali você tá bem. Legal, legal.